Então, vamos dar continuidade, né? Dar início à apresentação de estudos Lei Maria da Penha, uma utopia no Brasil. O objetivo é o estudo para identificar pontos fortes, gargalos e áreas que necessitam de aprimoramento para garantir maior celeridade, justiça e proteção às vítimas, bem como a efetiva responsabilização dos agressores. Como facilitadora dessa mesa, eu convido Maria Sônia Paraíba Barros. Maria Sônia é auditora fiscal da Receita Federal, presidenta da Delegacia Sindical do Ceará. E convido também para palestrar Regina Gondim Farias, graduada em Administração pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e auditora do Tribunal de Contas da União. A palavra é da nossa moderadora. Uma excelente palestra. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes nesse momento assim tão importante. E queria agradecer aqui a Regina, né, que concordou em apresentar o estudo, né, dela para a gente aqui, bem dentro do contexto do que esse evento se propõe, né, nessa luta pela eliminação da violência contra a mulher, um tema importante para a sociedade, para as mulheres e também para o sindicato, né? Eu acho que não custa a gente repetir, porque a gente sabe que algumas pessoas às vezes colocam em dúvida, então a gente tem que repetir sempre que esse é um assunto que também diz respeito ao sindicato, né? Promover a segurança das nossas colegas, né? E agora não só das colegas, mas de todos os servidores, né? A gente viu aí pelo que a Adriana apresentou, que a Receita hoje, não só a 340 vai possibilitar não só dar essa segurança para os servidores e servidores, mas também quando essa segurança é de algum membro da família. Então, é um assunto muito importante que diz respeito a todos nós e ao sindicato também. Então, me orgulho muito, né, e não custa dizer, e não custa repetir, do sindicato ao qual participo, porque não se preocupa somente com as questões salariais, vai além. A preocupação do nosso sindicato, eu acho que a gente tem que elogiar, a gente tem que repetir e que dizer que isso está à frente, né, de outras entidades que não fazem, e a gente tem sim que levantar essa bandeira, a gente tem sim que estar à frente, o nosso sindicato sempre teve esse papel, né, e agora vamos, mais uma vez, a gente vai repetir, fazendo de uma forma diferente, um evento que já desde 2023 a Receita vem fazendo, e como a gente viu, foi a partir desse momento em que muitas portas se abriram, né? Por alguém ter coragem de não silenciar a violência que sofreu, né? Por anos a pessoa se mantém calada, mas a partir do momento que a gente tem coragem de expor um sofrimento e uma dor, a gente vê que a mudança é muito grande. Então, a gente teve aí uma mudança muito significativa na legislação de proteção ao direito das mulheres, a partir desse momento em que alguém teve a coragem de expor a sua dor para todos nós. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil trazer esse tipo de dor a público, né? É um momento realmente muito delicado para quem passa. E não é porque eu ou alguém não passou que a gente vai diminuir, vai menosprezar o sofrimento de quem está passando. Então, cabe a todos nós que passamos e para quem também não passa, homens e mulheres, se preocupar com o tema. Então, a gente agora vai passar aqui a apresentação para a Regina, né, uma estudiosa que se preocupou com o tema, que participa de um grupo que estuda esse tema da violência contra a mulher e que estudou, né, a partir de dados do CNJ, informações sobre o desenrolar do cumprimento de sentenças. Porque de nada adianta a gente ter
leis, né, ter sentenças, se essas sentenças não forem efetivamente cumpridas. Então, o que a gente vai ver agora é um pouco do que a Regina e um colega estudaram ao longo de 5 anos, a partir dos dados do CNJ. Então, vamos lá, Regina, com você a palavra. Bom, primeiro agradeço a todos e todas, né? Essa pesquisa, os dados dela começaram a ser coletados em fevereiro, não foi fácil, vocês vão ver, e trata basicamente do Poder Judiciário. Em que sentido? Durante as audiências públicas, eventos feministas que eu participo de todos e assisto às audiências, as mulheres falavam que os processos delas eram arquivados, não davam em nada. Até que eu conheci o que aconteceu com a Marielle. Simplesmente os processos eram prescritos. Então, nós temos um grupo de estudo na Universidade de Brasília, junto com o IDP, que é o Instituto de Direito Público, e um grupo de professores e pesquisadores, que a gente trabalha com grandes dados estatísticos, né? E foi isso que nós fizemos atrás dos dados dos processos prescritos. Esse artigo ele tem apenas 4 partes, vocês vão ver que eu vou apresentar bem rápido, mas tem uma parte que o professor hoje na UFC falou, que é a evolução da legislação, e isso eu não posso deixar de falar, porque é uma coisa de inferioridade da mulher, atavicamente, e porque vocês vão ver como tudo em relação à mulher é retardado. Tudo demora, tudo é difícil. E a Nori falou uma coisa que eu concordo demais. O primeiro direito a cair é o nosso, tá? Então, vamos lá, rapidinho, porque isso já foi passado. Mas o nosso Código Civil de 2016, ele dizia simplesmente que a mulher era relativamente incapaz. A mulher e os silvícolas. Quem eram os silvícolas? Os nossos indígenas. Então, até 1962, ou, portanto, 46 anos, é por isso que a palavra retardo é atônica, a mulher foi considerada capaz civilmente. Então, você veja que aqui, quem mandava na mulher, o pátrio poder, era o marido ou o pai. Na falta, o cunhado ou o irmão. Até 62, veja só. A virginidade, ela era exigida até o nosso Código Civil ser modificado em 2002. Olha o tempo, 1916, 2002. Então, as coisas são fora de tempo. Nosso voto, em 32, aprovaram que a mulher poderia votar com autorização do marido. Em 34, sem autorização do marido, mas era facultativo. Somente em 65 se igualaram. O voto tem o mesmo voto, é tudo obrigatório, tudo igual. Nós somos 52% do eleitorado, mas nós representamos apenas 15% do parlamento. Isso diz muita coisa. Mulher não vota em mulher. Culturalmente, nós somos uma sociedade machista, patriarcal, continuamos. Vamos para frente e chegamos na Ângela Diniz, foi assassinada com 4 tiros no rosto, e criou-se uma carta branca para matar a mulher, que é legítima defesa da honra do homem. Então, isso daí, o Evandro Lins e Silva, que era o advogado que estava defendendo a Ângela Diniz, ele dizia que ela era a Ângela lasciva, que para o Doca Street só sobrou uma alternativa, matá-la. Simples assim. E depois da Ângela Diniz, foi uma matança geral, porque o Estado brasileiro, o Leviatã, deu autorização para isso. E, pasmem, sabe quando isso caiu? 2023. A inconstitucionalidade dessa figura nefasta só caiu no Brasil em agosto de 2023, quando o PDT entrou com uma ação questionando essa figura horrorosa. Aí veio a Constituição, igualaram os direitos e deveres, o Código Civil finalmente trocou o homem pela pessoa, então toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mesmo assim, olha que interessante, a questão da mulher honesta, né? A mulher honesta,
só saiu do nosso Código Penal em 2005. Tu imagina? E, assim, ele saiu na lei. Mas não adianta você mudar a lei se você não muda a cultura. A mulher honesta está mais em vigor do que nunca. Então, quem assiste, como eu assisto, as audiências de violência contra a mulher, é uma coisa. Tem a Mariana Ferrer, não sei se vocês viram, existe na internet, são 3 horas de audiência. A mulher foi trucidada. O advogado não falava absolutamente nada do estupro. Ele ficava mostrando ela de shortinho na internet, que ela era promoter de festa. Quem é promoter de festa está sujeita a isso. Ou seja, mulher honesta caiu? Não, ela que teve... ele foi absolvido, mesmo tendo mentido em juízo, porque ele disse que não tinha tido penetração, ela fez exame de corpo de delito, tinha tido a penetração, ela era virgem, tinha sangue, tinha sêmen, tinha tudo, e o cara foi absolvido. Entendeste? Então, a mulher honesta, a gente continua tendo que provar que somos honestas em juízo. Esse caso dela ficou muito conhecido como o estupro culposo. A culpa foi dela. E o interessante é que, por exemplo, na Colômbia, quando existe... Porque a questão do foi consentido ou não consentido é muito difícil. Uma coisa que acontece em ambiente íntimo, em 4 paredes. Aí, na Colômbia, por exemplo, o agressor é que tem que provar que ela não consentiu, ou que ela consentiu. Aqui não. Ela, Mariana, teve que provar que não era consentido, ela foi drogada. Então, eu dou o exemplo da Mariana sempre, mas eu dou um outro exemplo que foi no Paraná. O juiz estava julgando uma menina de 13 anos, estuprada, e ele simplesmente teve uma hora que ele parou a audiência, aí disse assim, é porque o que eu vejo na rua, as mulheres tudo correndo atrás de homem. Ele ganhou repercussão, ele está afastado, o CNJ afastou ele, tem 1 ano. De toda forma, o que é que eu quero dizer com isso? É que a mulher honesta continua. Por curiosidade, o artigo 407 do Código Penal Militar, ele continua vigente, ele continua lá com a mulher honesta. Bom, aí vem a Lei Maria da Penha, que é o grande ponto de inflexão, e isso daí a gente não pode perder de vista. O que aconteceu com a Lei Maria da Penha? Nós saímos do âmbito privado. A questão é do Estado. O Estado tem a obrigação de proteger a mulher, porque é ela que está morrendo todo dia. Aí veio a Lei Maria da Penha, com todo o interesse público que está sobrepondo. Não existe mais esse negócio de entre marido e mulher não se mete a colher. E é uma questão de direitos humanos. A mulher tem direito à liberdade e à dignidade sexual. Tá? Mas ainda estamos nessa luta. Em que pese a Lei Maria da Penha, olha que interessante, isso aqui foi uma auditoria do tribunal, eu fui 30 anos auditora do Tribunal de Contas da União. Isso aqui é uma auditoria do tribunal super legal, porque ela faz o seguinte, ela faz um estudo qualitativo das decisões que estavam sendo tomadas na Lei Maria da Penha. Aí, de novo, eu comecei falando do retardo. De novo, eu estou falando de uma coisa que não acontece quando é para a mulher. A Lei da Maria da Penha, de 2006 a 2012, ficou no limbo. Por quê? Os operadores do direito começaram a divergir e a questionar uma coisa que era o artigo 1º da Lei Maria da Penha. Porque ele dizia que não tem o princípio constitucional da igualdade, foi quebrado, porque só defende mulher. Então, nós passamos de 2006 a 2012 nesse limbo, até que o Supremo Tribunal Federal decidiu que era constitucional e todos os artigos que os operadores do direito estavam questionando da lei eram legais e tinham que ser aplicados. E aí tem uma coisa bem importante, que é a questão da ação pública incondicionada. Se a mulher tirar a denúncia, o Estado é obrigado a continuar com a ação. Isso aí é muito importante, porque existe muita pressão em cima dela. E quebrar o ciclo de violência não é fácil.
Isso daí é uma coisa muito difícil. Eu vou voltar aqui só para falar da... Não, não é isso, não. Depois veio a lei do feminicídio, né? A lei do feminicídio importantíssima, em 2015. Ele é considerado crime hediondo. Em 2024, ele é um tipo penal autônomo. E o cara pega de 20 a 40 anos de prisão. Aí eu vou por fio condutor de toda a nossa pesquisa. Como é que nós temos leis maravilhosas, rígidas, que prevêem medidas protetivas, que prevê reeducação, que prevê... A lei é completa, a lei é maravilhosa. E nós temos um ranking vergonhoso de violência contra a mulher. Então, o que permeia todo o nosso estudo é descobrir que existe na nossa sociedade que culturalmente a gente não muda uma vírgula. Porque vocês vão ver os números das escaladas da violência, que vocês vão ver que nós não mudamos absolutamente nada. Nós somos o 5º país que mais mata no mundo. Que mais mata mulher. A parametrização aqui é de a cada 100 mil mulheres, tá? Então, El Salvador, 8,9 mulheres a cada 100 mil. Aí vem Colômbia, Guatemala, Rússia. E Brasil com 4,8 a cada 100 mil mulheres. Somos o 5º no mundo. Onde é que você está? Ah, está ali. O arquivo de 2017. Então, esses números, olha só, gente, como é que desde a lei do feminicídio, 12 mil mulheres morreram, 12.720 mulheres. A cada 4 dias se mata no Brasil 4 mulheres. Olha só, 2015, olha a escalada da violência. 2015, 535, tudo bem que 2015 foi quando se separou o feminicídio, ficou um ano complicado de se contar. Mas, de todo jeito, olha só, nós chegamos em 2024 com... 22, aí, 23, 24, e 2005 é só até agosto. Estupros. São 267 por dia. 80% meninas abaixo de 13 anos. Não, subnotificação é enorme. A subnotificação é enorme. Isso daí é o que a gente sabe. Vergonha e a própria família esconde, principalmente quando é criança, né? E são pessoas da família. É dentro de casa que acontece. São com os familiares. Esse número aqui ele é muito revelador. Você vê que tem, desde 2020, são 3,5 milhões de medidas protetivas. Aí você pergunta, assim, porque fazia parte do escopo da nossa pesquisa. Quantas mulheres morreram? Quantas mulheres dessas 1.462, de 24, morreram com medida protetiva? Estavam sob a custódia do Estado. 200 mulheres morreram, estavam com medida protetiva e foram assassinadas. Então, desculpa, o Estado brasileiro é incapaz de proteger a mulher da forma que a violência vem para cima dela. Medidas protetivas é outra que nós tiramos do escopo, porque a gente tem esse número de 200, mas oficialmente nós não conseguimos achar esse número em lugar nenhum, e isso foi uma reportagem. Outra coisa, o que adianta a polícia botar uma tornozeleira eletrônica no cara e não botar nada na mulher? Tipo, um dispositivo que veja que ele está se aproximando. O botão de pânico, quando ela aciona o botão de pânico, quando ele se aproxima dela, quem vê é a polícia, ela não vê. Ela teria que ver. Ela que tem que se esconder o mais rápido possível, porque a Maria da Penha não chega a tempo. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que se usa nos Estados Unidos e se usa em Portugal. Portugal é até engraçado, porque Portugal tem que ter autorização do cara. Nos Estados Unidos, não. Você já pensou se o cara... É bem lusitano mesmo, a gente ri, mas... Mas, não, para colocar nela. Nele, não. Ele sai com a tornozeleira para colocar nela, porque ele diz... para ele autorizar, mas por quê? Porque ele diz que é a privacidade dele.
É lindo, né? É fofo. Tá, então, por favor. Não, pode botar um... peraí, só um pouquinho. Agora, a gente vai fazer... Eu vou botar um depoimento de Marielle, aí a gente vai começar na parte da pesquisa mesmo, que é processos prescritos, tá? Nós vamos falar sobre os processos prescritos. Põe aí, por favor. Vou me sentar aqui um pedacinho. Vítima de todos os tipos de violência doméstica durante meu casamento. Mas a violência que mais me prejudicou e ainda prejudica após 14 anos de divórcio é a do sistema, que revitimiza as mulheres e fortalece os agressores. Eu tive 2 processos prescritos por retardo no judiciário. Um de difamação e ameaça, que nunca andou, por mais que eu tenha insistido no juizado da mulher, e acabou prescrevendo, sem que o agressor tenha sido sequer cientificado. Alegaram falta de pessoal para dar andamento. No processo de violência doméstica por agressão, ele foi condenado em todas as instâncias a 1 ano de prisão em regime fechado e sem possibilidade de substituição da pena. Mas, mais uma vez, a inércia do judiciário fez com que a penalidade nunca tenha sido concretizada, porque simplesmente prescreveu o prazo para execução da pena. E no dia exato que saiu esse despacho, eu fui alertada por colega que o agressor estava perguntando no meu atual endereço. Eu não sei se isso foi uma ameaça ou apenas um deboche, mas o fato é que ficou muito clara a consequência da impunidade. Hoje, eu continuo ao lado do meu filho, sofrendo violência processual, uma vez que o agressor é genitor totalmente ausente desde o divórcio e incansavelmente insiste em tentar reduzir a pensão, escondendo a sua renda e patrimônio de todas as formas fraudulentas possíveis. E o judiciário nunca o penalizou ou limitou de alguma maneira esses ardis evidentes que me desgastam e sobrecarregam ainda mais, prejudicando também o meu filho. Infelizmente, a justiça tem falhado demais com as mulheres. E isso é grave, porque a impunidade incita a violência, desencoraja a denúncia e perpetua o sofrimento das vítimas e a vulnerabilidade de todas as mulheres. Enquanto isso, milhares seguem perdendo a vida tragicamente. E essa realidade absurda não vai mudar se a justiça não funcionar de forma eficiente, efetivamente, com perspectiva de gênero. Então, eu fui vítima de todos... Pode voltar para a apresentação, por favor? Eu não sei se vocês repararam, porque qual é o objetivo da pesquisa? Eu queria justamente identificar quantos processos foram prescritos, porque ninguém sabe. Você entra em todos os sites, CNJ, Ministério da Justiça, ninguém sabe quantos processos foram prescritos. Nós fomos atrás. Desde fevereiro que nós estamos procurando esse número. E a prescrição, gente, ela é um instituto reconhecido internacionalmente, porque ninguém pode ficar... o judiciário, a pessoa não pode ficar a vida toda esperando que o judiciário, entendeu? Então, o que aconteceu com o caso da Marielle? Olha só, ela passou 12 anos esperando o cara ser julgado. Recursos, 1.000. Provas, 1.000. Audiências, 12 anos. Você imagina a máquina administrativa para um processo durante 12 anos. Foi transitado em julgado, faltava o quê? O cara ser preso. Só que, para ele ser preso, tem a execução da pena, que demora 2 anos para prescrever. O que aconteceu? Ele não foi... a pena não foi executada durante esses 2 anos. O cara hoje está livre, leve e solto. Entendeu? Então, são 14 anos você esperando pela justiça, e a justiça simplesmente vira as costas e cumprir meu papel. É isso que a gente está questionando. Não por causa do caso da Marielle, porque quando a gente descobriu que são 307.000 processos prescritos, e que agora a gente vai mostrar como nós chegamos a esse número. Primeiro, nós fomos no CNJ, e aí eu quero começar a mostrar a dificuldade que se tem para a vida de um pesquisador. Olha só, isso aqui é o DataJud, painel de estatístico. 75 milhões de processos, são todos os processos do judiciário.
Aqui tem uma lapela de download. Como é que você faz? Você vai aqui, vai baixando de um por um. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça... Vai baixando. 75 milhões de processos. Só que, quando você vai aqui em tema, aí o CNJ já discretiza para mim só os processos de violência contra a mulher. Você imagina, eu saio de 75 milhões de processos para 1.300.000. Para o pesquisador aqui tá bom. Porque eu já uso um software estatístico, que é o R, que ele chupa o dado, ele captura o dado. Só que o que acontece? Cadê o download? Não tem. Eu não consigo trabalhar aqui. Então, lá vai a gente, tem que voltar para cá. Tem que trabalhar com 75 milhões de processos que não tem nada a ver com violência contra a mulher. Fazer uma captura de classe e assunto para tirar, são 16 de violência contra a mulher. A gente primeiro faz esse filtro, depois chega aqui e faz outra captura, que é a de prescrições, tá? Então, fomos até no CNJ, e, poxa, por que vocês não fazem esse download? Isso é botar uma placa de download, isso é fazer um download aqui, é tão simples. O CNJ não disponibiliza. Mas vamos para frente e nós começamos. Quando nós pegamos os dados do CNJ, nós descobrimos... Primeiro que o R nós não chegamos nem naquele 1.300.000. Porque dos 75 milhões a gente só alcançava 1.100.000. Então está faltando alguma coisa. Aí nós achamos 133 mil processos prescritos. Acontece que quando eu bati o olho no Rio de Janeiro, eu digo, isso está errado. Esse dado está errado. Rio de Janeiro tinha 85 processos prescritos. Gente, quando você vai ver os indicadores de desempenho do Rio de Janeiro, são pífios. Como é que só tem 85 processos prescritos? Aí vamos fazer um outro tipo de pesquisa. Aí foi a pesquisa mais demorada, por isso que nós estamos pesquisando desde fevereiro. Nós fomos em cada Tribunal de Justiça, através da Lei de Acesso à Informação, e fomos pedindo. Pedindo. O Rio de Janeiro, que tinha 85 processos, na verdade, ele tinha 18.800. Minas Gerais, que tinha 6.000 processos, na verdade, tinha 77 mil processos. Então, quando nós fizemos essa junção, o CNJ me mostra 133 mil, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, me mostra 307 mil. Tá? Então, 307 mil agressores que foram livres, estão livres, não devem absolutamente nada à justiça. Por quê? Porque eles foram inocentados? Não, porque o processo foi prescrito. Então, tá. Aí, chegamos nesse número, 307 mil processos, e aí nós viemos um outro elemento, que é o próximo item, que eu queria que vocês prestassem bem atenção e me acompanhassem quando eu for chegar nos indicadores. Isso aqui foi uma das respostas da LAI. Então, você vê aqui o número do processo, qual é o tipo de processo, violência doméstica, todos de violência doméstica, e ali está baixado. Fiquei com aquilo, baixado. Aí, o que acontece quando o processo é prescrito? Você tem uma sentença de extinção de punibilidade, ou seja, você não deve mais absolutamente nada à justiça, você está livre. E o processo é encerrado e baixado. Tá? Então, isso aqui são as diferenças, todos os TJs que a gente pediu. Essa coluna foi o soft que baixou e essa outra coluna foi a LAI. Então, você vê as diferenças enormes. Né? Você vê ali Minas Gerais, que eu falei. Você vê Rio de Janeiro, 85 contra 18 mil. São Paulo São Paulo, olha que São Paulo é interessante, foi o contrário. O TJ, o CNJ mostrava 44 mil e nós na LAI 37 mil. Bom, e aí agora eu vou para o último item da pesquisa e eu queria que vocês lembrassem daquele fator processo baixado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, processo da Marielle. O cara está livre porque o processo dele prescreveu. Aí o que aconteceu? Foi baixado. Vamos supor
que ele tivesse sido preso e ele tivesse cumprido a pena dele. Beleza. O processo foi encerrado e foi baixado também. Então, entenda que o CNJ, ele considera baixado, dependente de ele ter tido uma ação... É isso aí, entendeu? É isso. Se ele foi prescrito, ele conta como baixado. Aí agora eu vou mostrar para vocês qual é o impacto disso nos indicadores de desempenho calculados pelo CNJ. O CNJ, está aqui a missão do CNJ, maravilhosa, e é mesmo, é um órgão de controle, que ele tem que fazer um judiciário melhor, aproximar o judiciário da sociedade, mas falta um bocado de coisa para ele ainda. Então, repare aqui, olha a escalada como é alta de processos de violência. Ele sai de 1.088.000, 1.200.000, 1.218.000, 1.250.000, 1.300.000 em 2024. Então, ele vai criando um estoque, porque ele não dá baixa. Ele não consegue baixar tanto processo. Aí agora eu vou para o indicador. Como é que é feito esse indicador? Índice de atendimento à demanda. Ele pega os processos baixados e os novos e ele vê se aquele Tribunal de Justiça consegue dar vazão, pelo menos, aos processos que entraram novos. Ele não está tratando de estoque. Estoque é o próximo coisa. A média no Brasil é de 97%. Isso quer dizer o quê? Que os processos baixados e os processos novos, eles só conseguem atender a demanda em 97%. Os outros 3% ficam no estoque para continuar aquele estoque que estava vindo ano a ano, tá? Então, veja só, dentro desses processos baixados, estão os processos prescritos. Então, vocês consideram que um processo prescrito atendeu a demanda? Uma frustração à demanda. Então, esse 97%, que já é um indicador péssimo, que se a média nacional, o indicador já é ruim, ele é muito pior. Ele é pior porque você está dentro dos processos baixados, essa gama de processos prescritos. O próximo indicador, e é o último que eu vou mostrar para vocês, é a taxa de congestionamento. Repara, processos pendentes, aqui são todos os processos. O índice anterior era os novos e os baixados. Aqui são todos os processos. Você vê que, de novo, o baixado está ali no denominador, subindo. Isso aqui, o que significa 58%? De cada 100 processos que o judiciário trabalha, 58 fica no gargalo. 58 fica parado. É claro que isso vai dar uma prescrição enorme. Só que esse 58 está distorcido. Por quê? Porque dentro dos processos, como se tivesse uma resolução do judiciário, estão os baixados que estão os prescritos, entendeu? Então, isso é uma crítica que nós fazemos no nosso artigo, muito grande ao CNJ, pela forma, a intenção é ótima. A intenção é ótima, porque ele pega esse ranking aqui, e aí ele ranqueia todos os tribunais de justiça, cada um mostrando a eficiência ou não de cada um, tá? E aí, a gente concluiu o artigo, né, dizendo que esses indicadores, eles apresentam uma distorção, que o judiciário, de uma certa forma, ele não atende à demanda das mulheres vítimas de violência, né? Ele faz outra violência. É um outro tipo de violência, né? E, assim, tem uma ineficiência, a demanda é muito grande, concordo. Agora, vamos apresentar o dado com mais transparência, tá? E aí são 307 mil agressores que estão livres, leves, soltos, sem que... aliás, ele pode até reincidir, porque agora ele é o primário de novo. Mas aí, esse 307 mil, você chega para mim, Regina, esse 307 mil é um número certo? Não. Não. Sabe por que não é? Porque a limitação, o CNJ, ele começa a expor
você só consegue capturar os dados de 2020 para cá. Então, tem muitos processos com mais de 15 anos, por exemplo. E você só captura isso com o software estatístico quando ele movimenta. Então, tem muito processo que está sem movimentação e que eu não sei se esses processos... Entendeu? Então, daquele 1.300.000, tem muito processo que está parado sem movimentação. Então, de toda forma, nós terminamos o artigo, nós vamos publicar esse artigo agora, mostrando que são 307 mil, não é um número pequeno. Se você me perguntar quantos são a mais, eu não sei, porque vai depender da movimentação, do tempo que cada processo tem, mas é um número, eu acho, muito impactante. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês e, por final, dizer que nós temos leis maravilhosas, mas, enquanto os operadores do direito, pode mudar a lei que for, ou está 20 anos, 40 anos, 50 anos, que os índices recalcitrantes de violências se perpetuam. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Obrigada, Regina, por nos apresentar os dados da sua pesquisa. E eu pergunto às meninas se há espaço para perguntas, né? Eu acho que a gente está bem dentro. Eu acho que a gente está bem dentro do tempo, né? Nós podemos colocar. Tá, então eu vou passar para a colega. Eu peço só que seja breve para dar oportunidade a outras pessoas de também perguntarem, tá bom? Vamos aproveitar aqui ao máximo o trabalho da colega. Boa tarde, doutora Regina. A pergunta é o seguinte, a primeira pergunta, tá? Se existe algum processo de violência contra o homem? Não, porque eu já presenciei, não, isso me veio aqui na pergunta agora. Violência doméstica, né, contra o homem, porque eu já presenciei algumas. E a outra é a seguinte, se nesse processo, né, que tem os advogados da Marielle que estão acompanhando os processos, assim que saiu, né, a sentença, se antes da prescrição, tá, tem jeito do advogado recorrer, ou sei lá, ou alertar, o que pode ser feito em relação a não deixar essa prescrição acontecer. Obrigada. Vamos responder. Deixa mais alguma ou você já quer responder direto logo essa? Eu quero responder essa da violência contra o homem, porque existe. Lá no Ceará, vou te falar uma coisa. Uma mulher, ela apanhou tanto. Ela perdeu 3 filhos na peia. 3. De peia. Sabe o que ela fez com o cara? Ela esquartejou. Depois que ela perdeu o 3º filho, ela pegou o cara e esquartejou ele todinho. A gente que era do movimento de mulheres lá no Ceará, a gente até defendeu ela assim. A mulher só apanhando, 3 abortos. E ela... E aí as pessoas chegavam, vocês estão apoiando uma mulher dessa? A mulher está botando na tua casa e não sei o quê. Eu digo, gente, a mulher não tem para onde ir, não. A mulher não tem para onde ir, a mulher é vítima. Mas ela esquartejou o cara. Tem. Tem mulher que bate homem? Tem. Acontece que é uma. Você vê quantas medidas protetivas? 3,5 milhões de mulheres no Brasil que estão sob medida protetiva. É claro que tem violência contra o homem também. Mas é tão ínfimo. É por isso que eu acho um absurdo você fazer um questionamento, os operadores de direito, fazer questionamento do princípio da igualdade. Quem está morrendo são as mulheres. Questão da prescrição. Se a Marielle até quiser falar, ela pode falar. Mas é o seguinte, você não pode chegar para o operador do direito, o meu processo. Executa, rapaz. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona no judiciário. Aliás, é uma pergunta que me fazem sempre. Quando eu coloco esses dados, lá na UNB, o pessoal chega... Eu até falei isso para a Marielle, mas é até constrangedor a pessoa chegar e dizer assim, mas
esse cara, porque é um cara influente, aí só é ele botar pressão no judiciário, o judiciário não executa a pena dele. Sim, mas ninguém pode dizer isso. Você prova? Você prova que ele não está na cadeia porque ele é influente? Você prova que ele não está na cadeia porque ele é rico? Eu não vou dizer não com um negócio desse. Mas tem como você fazer pressão? É óbvio que tem, porque o outro lado faz. Não execute a minha pena. Porque ele sabe que em 2 anos vai prescrever. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tá. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, obrigada aí por compartilhar a pesquisa. Minha dúvida é só uma dúvida objetiva sobre a base de duas fontes de dado, né, que a senhora deu aqui. É só uma dúvida. Em relação ao DataJude, os dados que foram coletados foram a partir de 2020. Só para confirmar se na questão da LAI, quando se pediu esses dados para os TJs, se foi considerado esse marco temporal inicial também. Sim, quando nós fomos no CNJ, que aí o CNJ disse, olha, nós temos uma limitação temporal, você não vai nunca conseguir, através do CNJ, os dados, porque você só pega a movimentação a partir de 2020. Quando eu fiz a solicitação para lá e para os 27, eu pedi exatamente a partir de 2020, para não ter essa divergência, claro. Porque senão eu iria estar comparando banana com maçã, não dá, né? Mais alguém? Alguma pergunta? Uma consideração só. Foi uma coisa que marcou a minha adolescência, a legítima defesa da honra. Foi a minha primeira palestra no 2º grau, na escola técnica. Todos nós tínhamos que palestrar, né? E eu escolhi a legítima defesa da honra, porque tu não pode, a tua honra não está em outro corpo. Ela é tua, é pessoal intransferível. E isso marcou, acho que a trajetória de muitas de nós que tenhamos a mesma idade, tenhamos vivido isso. E a consideração é que a gente talvez tenha... É muito importante que tenha saído um podcast, é muito importante que tenha saído uma minissérie, e é muito importante que a gente não esqueça, né? Porque nos cobram que sejamos jovens e bonitas. Nos cobram, e se somos, nos matam porque somos jovens e bonitas. E isso é assombroso, é essa consideração que eu queria fazer. Bom, gente, então, agradecer mais uma vez. Posso fazer só uma pergunta? Primeiro, parabéns pela exposição excelente. O feminicídio, ele é corretamente registrado ou ele se confunde com homicídio nos registros da polícia? Não, demais. Primeiro, eles são muito subnotificados. Por exemplo, agora nós estamos estudando 4 casos que a mulher foi morta como suicídio. Suicídio, ela suicidou-se. Só que pela trajetória do corpo, ela não se jogou, ela foi jogada. Então, são 4 casos no Brasil, que essa estatística vai aumentar. É porque aí depois começaram a fazer os registros e os depoimentos, aí o cara caiu em contradição. Então, tem muito suicídio que é feminicídio. Crime de trânsito. A Maria da Penha, gente. O caso da Maria da Penha. O cara forjou um assalto, deu um tiro nela e depois tentou matá-la com o chuveiro, um choque elétrico. Ele estava morando com ela, ela não sabia, achava que tinha sido um assalto, tá? Quando a secretária dela viu ele mexendo no chuveiro e chegou para ele e disse assim, Dona Maria da Penha, depois que ele mexeu no chuveiro, ele não tomou mais banho naquele chuveiro. O banheiro, ele está tomando banho no banheiro das meninas. E aí foi quando a coisa começou, porque o caso da Maria da Penha quase que não foi descoberto. Tanto que o processo da Maria da Penha faltava 4 meses para prescrever. Olha que a prescrição, porque são várias prescrições. A prescrição de um feminicídio são 20 anos. E tem muito processo prescrito. Muito homem que matou a mulher e está livre. 20 anos. Uma lesão corporal, por exemplo, dá
depende da lesão, 8 anos. Então, tem processos que ficam 5, 6 anos só na primeira instância. Instante prescreve, entendeu? E subnotificação tem demais, principalmente no interior. O cara mata, não, foi um acidente, não, foi... Quem é que vai dizer que não foi? Uma coisa é você estar na capital, tem delegacia da mulher, né? Tem toda uma infraestrutura. Bom, gente, vamos encerrar, né, agradecendo a Regina por apresentar para a gente aqui nesse espaço os dados tão importantes da pesquisa e que nos alertam, né, esses dados nos alertam para essa situação, né, de prescrição das penas. Então, de nada adianta termos leis fortes, né, a sentença transitar em julgado e não ser executada. Então, precisamos estar atentos, né? Atentos e fortes, para que isso não aconteça, ou para que, pelo menos, a gente consiga, estando atento e alerta, tentar evitar isso. Não sei como, mas eu acho que a gente tem que procurar um caminho para diminuir essas estatísticas. Eu acho que é uma coisa que a gente conclui pela apresentação da Regina, que precisamos mudar esse quadro, né? Precisamos melhorar esses indicadores, talvez para apontar, né, talvez como algum trabalho em conjunto, talvez levando isso aí e mostrando que a gente precisa ter... os números são enormes, né? Então, é muito difícil a gente olhar e tirar uma conclusão sem um estudo desse tipo, né? Então, às vezes, os indicadores mostram coisas e escondem outras. Então, nós precisamos ter indicadores que mostrem o quanto essas penas estão sendo executadas. Não sei se existe algum indicador no CNJ ou na Justiça que tragam isso à clara. Então, a gente precisa mostrar o quanto é que está sendo... ela viu pelo lado da prescrição, né? Do que foi prescrito, são números muito grandes. Então, a gente precisa ter indicadores que mostrem isso para que esse dado possa ser melhorado, né? Então, é uma conclusão que a gente pode tirar da apresentação do trabalho aqui da pesquisadora Regina e do seu colega, né? Que só através de um trabalho, né, de tentar agilizar o cumprimento dessas penas para a gente melhorar esse indicador, né? E, com isso, melhorar a punição, né? E isso aí, com certeza, vai diminuir essa sensação de impunidade e vai trazer uma diminuição da violência. Muito obrigada a todos pela atenção e vamos continuar nesse evento maravilhoso. Parabéns, meninas. Peço gentilmente que fiquem aqui no meio do palco para uma foto oficial, por favor. Muitos temas importantes, né?